Deu certo. Então, boa noite. Eu já me apresentei hoje pela parte da tarde. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da URGS, e eu faço parte da equipe de monitores da Abralic. Acompanhei hoje à tarde as apresentações, então, do simpósio temático Espaço e Literatura, e hoje à noite, então, acompanho vocês e fico à disposição também nesse período, se tiver alguma dúvida, do que eu puder ajudar. E a nossa orientação, então, é que a gente faça a leitura de um pequeno texto, um texto introdutório, com algumas orientações para os participantes. Boa noite a todos e todas. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês nesse congresso, que, por conta de conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios temáticos gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas como pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas que já aconteceram estão disponíveis no nosso canal e não deixe de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para a sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos e a todas um ótimo congresso. Obrigada. Obrigado, Carla. Então, da mesma forma, tá, Felipe? 15 minutos. Vou ser um pouco mais rigoroso com o tempo agora, porque tem mais gente, né? E 30 minutos finais, os 30 minutos finais para a discussão de todos os trabalhos, né? Numa rodada geral, ok? Então, pode começar. Boa noite. Boa noite, gente. Rapidinho, eu queria saber como é que eu posso colocar uma apresentação. Já está liberado? Aqui no... Tá, para ti. Você consegue aí alguma coisa com apresentar trabalho, compartilhar a tela, alguma coisa assim? Acredito que seja em apresentar agora. Eu não sei se já... Meet Google Meet. Sim. É porque eu acho que não está aparecendo a opção do PowerPoint. Bom, veja se vocês conseguem ver agora. Sim? Tá abrindo aqui, vai apresentar. Oi. Oi. Gente, vocês estão me ouvindo? Desculpa, que eu não estou sabendo. Sim, ouvindo sim. A sua apresentação começou a ser exibida e parou. Você tirou? Eu vou tentar de novo, então. Na verdade, não foi nem a apresentação, é alguma tela sua que estava sendo compartilhada. Vocês conseguem me dizer se voltou? Pronto, estamos vendo. Vocês conseguem ver os slides? Calma aí que eu não estou tendo a resposta aqui, desculpa. Vocês conseguem ver agora os slides?
Janelas se iluminam, é isso? É, sim, dá para ver. Pronto, ótimo. Pronto, perfeito. Desculpa, perdão, gente, estou bem confuso com todas essas coisas. Bom, me chamo Felipe, eu estou fazendo doutorado em comunicação lá na UFRJ, tenho um percurso de formação, graduação em cinema, fiz o meu mestrado lá na UFRJ também, na parte da comunicação, mas já, de certa forma, esquizofrênica, porque eu estava tratando da dança, né? Eu estava tratando da dança da Pina Bausch, dessa possibilidade do conceitual, né, até de vislumbrar o corpo como uma realidade espacial, digamos, autônoma, tratando isso num encontro com Bataille a partir do conceito de comunicação, né? Eu queria questionar, digamos, o meu próprio lugar lá. E aí, enfim, eu não pesquiso necessariamente o Valéry no doutorado, então eu agradeço de antemão essa chance de estar aqui até como alguém que, de fato, nunca pertenceu à área das letras, mas que, enfim, no Valéry, especialmente, né, eu tenho encontrado a colocação de algumas questões, de alguns problemas em comum. E aí eu pensei em trazer esse texto, o alfabeto, né, e já pensando em dar uma introdução mesmo, o Valéry, como esse autor que escreveu ali, né, poesias, ensaios, enfim, que transitou, digamos, da literatura ao conceito, ao ensaístico, de forma muito enfática, ali entre o século XIX e XX. Ele morreu exatamente em 1945, e eu resolvi trazer o alfabeto por conta dessa liberdade como princípio de obra, né? O alfabeto é uma demanda, digamos, de um dos editores de revista, do Valéry, de que, à exceção das letras K e W, ele escrevesse, né, 24 ensaios, 24 coisas, digamos, quaisquer, mas a princípio relacionadas ao próprio movimento do dia. Então, distribuir 24 letras das que sobraram entre 24 horas do dia de forma ensaística. E aí, esse livro, essa coletânea, nesse dossiê, que um dos estudiosos do Valéry, que eu pesquiso também, que é o Michel Jarretti, ele vai chamar essa obra de dossiê, inclusive, né, uma coletânea encadernada. Ele sofreu diversas reedições e rearranjos a partir dos mercados editoriais, pelo menos de 24, desculpa, é quando ele começa a escrever, até 39. Esse livro, ele vai recusando, né, à medida que o Valéry vai reeditando ele, essa espécie de trama material, natural, digamos, do dia, né, escrever coisas da manhã durante a manhã. Ele se desinteressa por isso, mas ainda rodeia muito esse processo, e ele tenta fugir também durante todas essas reedições e exigências, né, de editoras, dessa temática que algumas partes do dia, por conta de contingências muito particulares, poderiam suscitar ao exemplo de uma certa alteração do livro, que recebeu até um subtítulo, né, Eros, alfabeto, algo assim, porque o Valéry estava sendo muito visitada por uma espécie de amante durante a tarde. Então, enfim, quando ele começa a visualizar essas temáticas autoimpostas, ele também recua. Então, esse livro, ele fica, nas palavras desse Michel Jarretti, uma espécie de dossiê que é defasado, né, porque ele está sempre aquém da sua proposta temporal. O tempo, né, desse A a Z, digamos, ele vai escapando, digamos, aí desse perímetro do dia, e o espaço, né, como eu vou mostrar num trecho para vocês, ele vai advindo. E esse é um dossiê também em forma de livro inacabado, porque algumas editores e o próprio Valéry pareciam ter assumido, eram atestados dessa própria lassidão, né, dessa lassidão comum da obrigatoriedade de escrever sobre algo que pareceria espacialmente tão natural, né. E aí o alfabeto, ele acaba revelando, me parece, esses dois polos nos quais o Valéry se manteve muito presente durante toda a sua obra, que é essa espécie de perfeição fechada, que no caso do livro, o ciclo das horas do dia poderia esboçar, é um desencontro, mas é uma tentativa de encontro com isso, e essa variação do próprio texto que implica em diferentes versões. Afinal, enfim, ele é uma prosa poética, digamos, muito bem, mas as próprias reedições indicavam que a forma desse texto, né, o caráter editorial propriamente, né, enquanto pensando aqui na sociologia, talvez até desse texto enquanto espaço, né, de página, digamos, essa variação, ela traz algo que me parece também ser muito determinante na obra do Valéry, que é esse espírito em oposição e em contrato, né, em acariciamento quase com essas antinomias aí do corpo, essa capacidade do corpo de sustentar várias coisas ao mesmo tempo. Então, as minhas perguntas iniciais seriam, né, se há
como a gente diz, tanto coloquialmente como academicamente, né, que se há essa possibilidade científica, e aí nos vários campos acadêmicos, da medicina até a sociologia, até as letras, né, se se há essa possibilidade científica de investigar essa espacialidade interna, esse possível espaço que cruza, né, o espaço biológico, digamos, essa possibilidade orgânica, no sentido de um ordenamento, se é um espaço interno que cruza isso e diz alguma coisa do corpo, que nos aparece, perdão, na forma de um saber, mas que não chega a constituir um saber na forma de uma platitude, e que me parece que é exatamente essa possibilidade de espaço, né, esse lugar, digamos, como parte dos acontecimentos do nosso corpo, que nos tornam plurais a nós mesmos, né, não enquanto seres plurais a outros, como é que é possível acessar, né, essa espacialidade interna. E uma segunda pergunta, né, se esse acesso, digamos, ele existe, qual é a colocação, digamos, quase que gramatical que nos permitiria acessá-lo. E me parece, essa é uma aposta minha, que é o texto como prótese, digamos, dessa vontade interna, que aí o Valéry vai colocar nas formas do gênio, sim, nas formas do espírito criativo, como uma vontade interna, digamos, de acusar saber sem saber, né? É quase como se o corpo entrasse numa outra relação, que a gente pode chamar memorialística, que a gente pode chamar espacial, que a gente pode atribuir às formas de memória como transmissões durante o tempo, mas eu queria destacar essa parte espacial. Enfim, queria fazer a questão, acho que pode ser um pouco rápido, né? Não é tão longo assim, de ler a letra J, né? Tudo que está grifado aí, na verdade, o que eu quis salientar, né? São grifos meus, a não ser o J em vermelho, que de fato, né? Toda letra tem quase que essa tipografia que a gente vê medieval de começar com uma letra pintada, né? Então ele começa, se vocês me permitem, né? Janelas se iluminam, dou um passo na sacada. Entro em cena em meu olhar. Minha presença se percebe como o igual e o oposto de todo este mundo luminoso que quer convencê-la de que ele a rodeia. Eis aqui todo o choque entre a terra e o céu. Um instante quer me prender e o lugar acredita, isso é muito importante, me cercar. Mas o lugar com seu instante não é para o espírito senão um incidente, um acontecimento, um demônio como um outro. Todo esse dia, um demônio de minha noite pessoal. Em vão, o sol me obceca como imagem imensa, maravilhosamente colorida, e me propõe todos os enigmas do visível. Há certamente outras ofertas em mim mesmo que não são da terra nem dos céus. Essa possibilidade de ofertas internas também vai ser muito cara. E todo esse belo dia tão nítido, ornamentado, delimitado por telhas e por palmeiras, e do qual tanto anil, atingido a plenitude, fecha no zênite a forma augusta, não passa para mim de uma bolha efêmera, cheia até a metade de objetos indiferentes. Belo hoje que tu és, hoje que me rodeias, eu sou ontem e amanhã. E aí a parte principal para mim do texto, né? Tu não és senão o que é, belo hoje, né? E eu nunca sou. Não sou senão o que pode ser. Aqui, tudo que brilha e vibra não é eu. Dou um passo a mais na sacada, adianto-me como um estrangeiro na luz. E o que de mais estrangeiro que aquele que sente ver o que vê? O sol ardente e puro me fixa e me impõe o esplendor da extensão de sua nudez. Alguns vasos, bojos de sombra, são focos de folhas e fogo. A oliveira secamente se protege das centelhas que a irritam. Num teto rosa e fulvo dormem 4 pombas. Penso vagamente na sensação de sua carne na pluma macia e quente, pousada na argila morna. Ó vida! Que me importa todo este país, que me importa toda a terra, mas que me importa também tudo o que chega a meu espírito, tudo o que nasce e morre em meu espírito. O que vejo, o que penso, disputam entre si o que sou. Eles o ignoram, eles o conduzem, eles o tratam como uma coisa. Sou eu a coisa de uma ideia e o joguete do esplendor de um dia? E aí, enfim, eu quis grifar todas essas coisas para não ficar voltando, né? Uma apresentação que acaba ficando um pouco curta, mas eu quis salientar essas coisas sobre o espaço, né? Se o espaço, rapidamente, vocês podem me avisar quanto ao tempo, por favor. Se o espaço é um incidente demoníaco da visão, né, e do eu, para o Valéry, se o espaço é um acontecimento de tomada de lugar, é quase como se fosse aquela máxima, né? Qual é o lugar do lugar? O lugar precisa de um lugar, né? Se o espaço é esse acontecimento de tomada de lugar, nessa derrocada da metáfora solar para o Valéry, que diz ao si, esse inesperado e econômico limite, né, de si mesmo,
há, me parece, uma descoberta sem origem. O si é um espaço que não tem, ele é um ponto, digamos, que não é vértice, e ele é uma persistência dessa forma inacabada. Valéry tem uma teoria muito bonita, inclusive, das conchas, como esse grande mistério da criação, né? De que desígnios possíveis de natureza vem essa coisa que consegue formar a si mesma, né? Então ele toma essa disposição relacional das coisas fenômeno como uma oposição ao si, né, ou a si mesmo, na forma de uma disputa, como ele vai colocar lá no final do texto, né? As coisas disputam o que eu sou, enfim, entre identificação e pensamento a partir de uma metáfora da visibilidade virada às avessas, né? Então, enfim, para esses efeitos literários, essa performatividade, como ele coloca lá no início, né, da entrada em cena a partir do próprio olhar, ela me parece descreditar o espaço como esse ponto de centralização a partir do qual eu sou cercado de coisas, é quase que uma mítica da física, a partir da descoberta dessa ilusão, né? Não mais funcionar a partir dos paradigmas do dentro ou do fora, ou de um sujeito ou de um objeto, né? Quem é o quê? Me parece que é antes estar ou não estar com esse eu, né? Estar simultâneo a isso que eu chamo de eu, ou seja, estar simultâneo a mim mesmo. E aí me parece que se a gente habita, né, pelo menos esses dois corpos, se o meu corpo biológico, se o meu corpo físico, se o meu corpo de funções, o meu corpo institucional, como quer que a gente queira colocar, ele não é esse outro corpo, esse corpo do espaço interno, né? Qual é o resgate de comunicação com esse outrem, que me parece invocar esse resquício de um espaço que já é dialógico, né? Que momento é aquele em que, não sendo eu e o outro não sendo o outro, eu deixo que alguma fricção de fato aconteça, né? E se esse espaço é de fato impossível ou não, como é que eu trabalho com esses restos, né? E aí, enfim, perdão, eu trago, vou ler mais uma vez, né? Se eu não sou, senão aquilo que pode ser, e ele coloca essa potência ao lado de um aqui, né? Sendo essa potência de ser um aqui, esse lugar onde para o Valéry não só a escuridão e apagamento, né? E a deciframento, na verdade, vontade de decifrar esse eu, né? Se há escuridão e apagamento, e há também um não eu, que curiosamente pode se ver, me parece que tomar para si essa metáfora, né, tomar-se para si um lugar, ela só pode ser feita na forma desse estrangeiro na luz, como ele também vai colocar, que é curiosamente distinto da relação que as coisas têm entre si, as coisas se veem sob a luminosidade, né, e que as coisas têm ao mesmo tempo comigo. Eu as vejo e eu as reconheço na medida em que elas, para mim, digamos, são alguma coisa, né, sob a égide da clareza, digamos. E Um minuto. aí... Oi. Um minuto. Tá. Bom, enfim, rapidamente eu trago essa máxima do Thelonious Monk, né, um pianista muito importante. Ele fala: só é escuro, do contrário, não precisaríamos da luz. E aí, enfim, eu quis trazer só para diminuir aqui, esse estrangeirismo, nessa não participação que participa consigo mesma, por um retraimento da codificação naturalizada do que é preciso manter-se visível para ser visível, né? Alcança o posto de um drible essa própria ideia de alocação das estratégias de apagamento do ser e do indivíduo como oposições simples à clareza, né? Eu sou contrário a algo que é claro ou contrário a algo que é uno. Me parece que o Valéry quer encontrar algo que o Blanchot vai colocar aí numa parte do fogo, né, em relação ao Hölderlin, aquele que quer... Desculpa, não consigo ver, mas enfim, vou ler aqui. Né? Aquele que quer encontrar o obscuro deve buscá-lo no dia, olhar o dia, tornar-se dia para si próprio, né? É uma possibilidade de olhar esse espaço interno e avesso do corpo dentro de uma possibilidade de saber, mas sem que esse saber seja luminoso, sem que esse saber seja consciente, sem que esse saber seja referido a esse espaço, né, de uma metáfora solar, né? Então é isso, mais ou menos a minha ideia era essa, como saber sem constituir uma platitude de saber, fazendo desaparecer o sujeito que anuncia ao mesmo tempo em que aparece para ele, né, e que nos aparece na palavra, esse efetivo desafio ao poder identitário, né, e as possibilidades de fala, né, quando eu sou a coisa de uma ideia. Bom, enfim, não vou ter mais tempo, mas era mais ou menos isso. Ok, então, obrigado, Felipe. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, gente. Acho que estão. Sim. Vou tentar sair. O Cid chegou depois, né? O trabalho sobre Valência. É professor de literatura francesa. Tivesse uma contribuição para você. Mas no final a gente dialoga. Bom, Beleza. o próximo seria Everton. Chegou o Everton? Everton de Jesus Santos. Não? Então vamos para o próximo. Débora, aqui está Cota. Eu não sei se é assim mesmo, ou é Costa. Débora.
Também não. Luiz Alberto dos Santos. Também não. Tem alguém nessa sala que vai apresentar, além do Felipe? Minha gente, cadê esse povo? Então, Felipe, a noite é tua. O que é que nós fazemos, Carla? Na verdade, os coordenadores que vêm, se vocês querem talvez fazer um debate, conversar sobre essa apresentação, eu não sei, os demais não querem aguardar um tempinho, ver se os demais entram na plataforma. Não sei, fica a critério dos coordenadores definir isso, tá bem? Já que não tem, realmente, né? Nenhuma outra pessoa. Né? Aí a gente fica conversando com o Felipe enquanto isso. Eu acho que nós podemos deixar o Felipe falar mais um pouco e depois a gente entra no debate e, enquanto isso, chega alguém. Se não chegar, ver se alguém quer fazer alguma pergunta, um diálogo com o Felipe e depois encerra, se for o caso. Eu vi que tinha mais um slide, não era, Felipe? Então, se apresenta. Né? Com calma. Tá. Você não precisa nem voltar, pode só ler para ver. Tá, tudo bem, pode. Então, eu pensei, né, como eu falei, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu estava retomando toda essa discussão do Blanchot a partir do Hölderlin, né, da busca do obscuro dentro do próprio dia, porque o Hölderlin vai, e aí citando mais uma vez, mais rapidinho, ele vai se questionar, enigma é o puro brotar daquilo que brota, né? O Blanchot e o Foucault mesmo, quando ele analisa o Blanchot, ele participa muito dessa tentativa de entender uma espécie de literatura e de poética que estão o tempo inteiro questionando de que espacialidade adviria isso, que na verdade nunca chega a tomar espaço, né? Quase como se fosse uma literatura fantasmática dos incorporais. Eu tinha trazido mais uma aproximação rápida, enfim, infelizmente eu não tenho um livro físico para mostrar para vocês, mas com uma coletânea de ensaios da Virginia Woolf, chamada O Sol e o Peixe, em que ela vai trazer a metáfora de uma viagem, né, até a uma região específica da Inglaterra, em que ela ia ver o evento de um eclipse. Esse eclipse fica, enfim, frustrado pela fixação britânica, né, com o tempo nublado, ela não consegue ver isso, mas olhando para uma poça de peixes ao seu lado, ela vê esses animais que estão colados à própria função das suas barbatanas, que estão colados à própria função das suas cores. É como se nos peixes ela tivesse atingido essa metáfora da coisa que é simultânea ao seu próprio corpo. Ela consegue viver quase como se ela coexistisse com o seu meio num grau de quase indistinção, e o seu corpo ele também fosse essa singularidade, né? E aí eu pensei, enfim, eu tinha pensado em trazer isso para falar desse estrangeirismo, né? Essa não participação que participa retraindo-se, digamos, né? E aí, bom, só para finalizar, na verdade, eu quis colocar a seguinte pergunta, né, também. Seria esse espaço, né, esse lugar de saber não sabido, né, para Valéry, igualável à prática de colocação para o corpo, né, das suas incorporeidades, como acontece na dança, nos transes estáticos ou em cena, né? Seria a topoanálise o lugar dessa prótese textual que vai dar ao corpo esse espaço residual, né, que ele não conseguiria processar, senão, enfim, alargando, né, esse próprio limite do si. E aí, enfim, queria finalizar da seguinte pergunta, né? Se a gente diz que o pensamento ele é processado no corpo, se ele é entendido no corpo, pensando nas preposições, mas também que o corpo entende, né, que o corpo é passível de pensamento ele mesmo, eu quis me perguntar quem daria conta dessa distinção, né? E essa distinção aqui, que não é só temporal, né? Que ela não é tão somente temporal. E me parece que o Valéry acredita nessa liberdade de pensamento, que acredita ver e sentir, como ele mesmo coloca no mesmo lance, né? Uma liberdade de que possamos ser parcialmente, ficticialmente, temporariamente, não sei, indivíduos com essas coisas de espaço que conosco dividem espaço, né? E aí, quando no Rumor da Língua o Barthes coloca o texto até com T maiúsculo, né? Tanto o texto físico quanto a sobrevivência e persistência textual que torna as obras inacabadas, quando o Barthes coloca o texto como esse espaço social por excelência que não deixa nenhuma linguagem ao abrigo, mas também nenhum sujeito de enunciação nessa posição de juiz, de mestre, de analista, de confessor institucional, enfim, de decifrador. É como se o texto fosse esse lugar passível de passibilidade das coisas de igualdade. E aí eu acho que derrocando essa metáfora aí do sol, da iluminação, como
a única possibilidade de saber, o Valéry ainda coloca o saber como essa tomada de espaço, né? A partir do pensamento. Então, a minha defesa é que sim, o texto pode ser uma prótese corporal, né? Quando a gente fala corpo de texto, me parece que não é por acaso. Há uma corporeidade ali que eu acho que é esse ensaio dessa parte residual do dia que não é só tempo em mim. Enfim, por isso que eu acho que ele está dando passos o tempo inteiro dentro do próprio texto. Né? Dou mais um passo em relação à luz e vejo que eu sou uma coisa das coisas. Era mais ou menos isso. Obrigado. Sidney, tem alguma coisa? O microfone está desligado. O teu trabalho é muito interessante, Felipe. E ele se alinha, que eu acho, com o que tem de mais moderno nas teorias do espaço. Né? A gente tem... Pode-se dizer que tem uma tradição constituída, né, já há algum tempo, se bem pensado de forma sistemática, né, sobre o espaço, mas essa linha que se identifica um pouco com o pós-estruturalismo e tal, né, eu acho que apresenta algumas novidades. Eu fui te ouvindo, anotando algumas referências que poderia, né, te indicar, mas no final, à medida que eu te ouvindo, não, então ele já sabe disso, né? Porque, quando você começou a falar, o que me veio à cabeça foi o Blanchot. Aí depois o Blanchot apareceu. Né? Eu não estava entendendo a princípio, né, o que é que você queria com o corpo. Né? Então, me veio à cabeça os estudos do Foucault sobre corpo utópico. Né? O Foucault diz que o primeiro espaço que habitamos é o nosso próprio corpo. Né? Mas aí depois eu entendi, é mais complexo e ele se alinha mesmo com o trabalho do Blanchot. Você citou o livro, o outro, né, do Fogo. Isso, a parte do fogo. Porque tem também como é o nome? O espaço literário. Né? Você já leu esse espaço literário do Blanchot? Não, está não. Pois é, porque seu trabalho dialoga muito, porque é a concepção de literatura que ele defende, de um certo modo. Né? E de espaço, muita gente vai, por exemplo, quando as pessoas não têm muito conhecimento sobre espaço, né, literário, às vezes coloca no Google ou coloca na busca da Amazon. Aí coloca o espaço literário. Aí, como o título é exatamente esse, aparece logo o livro do Blanchot. Coitado da pessoa que nunca viu lá e tem que encarar aquele livro. Acho que ele nunca mais vai querer saber do espaço da vida. Mas é uma coisa meio frustrada também, né? Porque acho que ele está pensando em espaço como representação, alguma coisa, e o Blanchot não trata desse tipo de coisa. Né? A leitura dele se alinha muito com a sua, né? Que é filosófica. Filosófica e de linguagem, né? Para o Blanchot, o espaço literário é, acima de tudo, um espaço de linguagem. Né? Agora, eu não sei, estava pensando assim, quer que eu possa ajudar? Eu queria perguntar ao Felipe de onde eu perdi completamente tudo que você apresentou, vi só um pouquinho, com problemas técnicos aqui, que eu sempre me envolvo com eles. E me desculpo com o André por ter chegado tão tarde. De onde você fala, Felipe? Você é uma pessoa que está estudando o quê? Para ser tão filosófico. Eu entrei no doutorado agora, né, ainda na Escola de Comunicação, lá na pós da UFRJ, e eu já tinha feito essa hibridização, né, no mestrado, tentando colocar a dança da Pina Bausch como uma possibilidade de pensamento, né, junto com Bataille, né? E aí agora eu estou analisando 2 filmes, eu resolvi voltar ao cinema, né, as origens dos Strobe, aquele Qual casal. filme? Um dos filmes se chama A Morte de Empédocles, né, que é uma obra do Hölderlin também, que eles adaptam enfim, de uma forma muito rigorosa com os atores, né, um texto completamente para a voz, e aí eu estou tentando pensar esse espaço da voz, né, a partir de um outro filme também, em que a... Você está falando, André? Desculpa. Ah, não. Desculpa, foi eu que não, eu cliquei não. O Valéry é teu objeto de estudo no doutorado ou você preparou só para apresentação? Só para cá. Né? Eu tenho um carinho muito grande e resolvi pensar ele, além do afeto. Ele sempre ajuda. Mas, de toda maneira, o seu trabalho é filosófico. Muito bem, parabéns. E depois, Hölderlin, e você vai colocar Foucault e Bataille e todo mundo aí, é bem difícil, inclusive. E eu quero dizer mais uma coisa ainda, eu não sei como você apresenta, você ainda coloca um toque poético nessa maneira de falar, ou seja, a gente não tem nada a dizer, a não ser abanar a cabeça, assim. Então, há momentos em que a gente vê falhas e a gente vai dialogar com a pessoa para tentar
enquadrado algum sentido. Mas o seu trabalho, na minha opinião, talvez porque não tenha cacife suficiente, não tenho o que criticar, o que comentar com você, a não ser parabenizar, porque você vai com uma facilidade incrível, passando de um autor para outro, de um pensamento para outro, e invocando para te calçar, para te segurar. A gente não vê falha aí, eu não sei bem qual que é o seu objetivo, não entendi bem, mas eu vou assinar embaixo e te dar os parabéns pela sua apresentação. Obrigado, obrigado. Ô, Felipe, eu vi assim, quando você estava falando, eu não sei, teria que investigar mais a fundo, né? Mas assim, parte da sua argumentação casava muito com o que se tem falado hoje sobre paisagem, né? As novas teorias de paisagem normalmente a definem como uma espécie de comunhão entre imagem, corpo, representação e, sei lá, uma espécie de visão, né? Que entraria a parte mais material. Então, não sei se de repente... Aí, porque eu fui começar a pensar assim, para a ideia de paisagem, o corpo, né, ele é fundamental. Né? A definição de paisagem depende de sobremaneira do corpo. Aí vem uma série de coisas, né, experiência, percepção. Então, não sei se poderia te casar de alguma forma, de repente até você construir algumas paisagens internas. Porque o fato do corpo internalizado, você está querendo saber mesmo a parte interior, né? Que é o grande nó, né? Que dá tudo... Né? Pensei se talvez os estudos do Bachelard tem um capítulo da dialética da interioridade, da exterioridade, mas é mais em questão também dos espaços íntimos com os sociais, mas talvez sim. Mas o que me veio à cabeça foi uma teoria do alemão chamado Gumbrecht, que é bem conhecida também, que ele fala de efeito de presença. Eu acho que o livro se chama até isso, efeito de presença, não é, Cida? Do Ernst Gumbrecht. O Gumbrecht. Eu acho que foi você que me indicou uma vez essa leitura. E é preciso também que você siga a indicação do professor André a respeito do espaço literário, já que você tem essa possibilidade, esse manuseio facilitado, você tem que ler o Blanchot, porque aí assim, você vai ter condições de alguma coisa vai te servir, o espaço literário porque ele vai se fixar na escritura, quase que na escritura da material corporal. Então, alguma coisa você vai, eu suponho. Mas, como o André citou, acho bom você ir atrás. É filosófico. O Blanchot já é bíblico para mim, assim, eu já li os três, A Conversa Infinita, A Parte do Fogo, só falta esse. E permaneceu são ainda? Não, jamais. A gente é desconstruído, né? Depois que lê. Não, depois eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa para o fim. Deixa eu só terminar, porque eu não esqueço. A ideia do efeito de presença do Gumbrecht, que eu acho que ele se aproxima um pouco. Mais ou menos a tese é o seguinte: a literatura ela tem um mundo, né? Ela representa o mundo. Mas isso, de um certo modo, é atualizado no ato de leitura. Aquele mundo se presentifica a partir da comunhão do meu corpo com o corpo da escritura. Né? Então, são duas entidades, leitor-texto, e esse mundo que poderia ser, né, mera representação, ela passa a ser uma experimentação, uma atualização, ou, para usar o termo dele, uma presença, né? Uma nova presença. Né? Não sei, assim, você foi falando, o que é que poderia surgir para comungar, para associar também mais, né, que você vê de outras áreas, com a parte mais de estudos literários mesmo. Mas não sei, de repente você está ali lá, talvez não tenha nem sentido algum. Até porque essa bibliografia já é muito pesada, né? Se você, né, se disser, eu tenho perguntas, olha, se o Blanchot, se o Derrida, se o Deleuze não te der respostas, ninguém dá mais. E o Foucault nessa lista, né? Então, como ele já está aí na tua lista de leitura, né? Boa sorte. Estou navegando. Chegou mais alguém, desculpa, dos que iriam apresentar hoje à noite? Nós temos 3 pessoas. Se não tiver chegado, ficamos a Carla poderia nos ajudar? Carla, chegou mais alguém que esteja inscrito? Eu estou olhando, conferindo os nomes aqui, nenhum bate. Eu também estou verificando os nomes, eu acredito que não. Não. Então, ficamos em aberto. Quem tiver perguntas para o Felipe. Os demais.
Yara, tu não quer falar não, Yara? Eu tô cutucando. A professora Regina não está aí? Parece que eu tinha visto o nome dela. Tá, assim, acho que é Então, Regina. Regina, você não tem nada a colocar para o Felipe? A Regina é mais filosófica do que a gente. É verdade. Vamos lá. Não sou mais filosófica, não. Eu achei um trabalho também muito interessante, mas não... Acho que o André já colocou algumas sugestões de leituras que podem ajudá-lo, né? Sugestões de leituras que estão na nossa área mas de literatura, mas que também transitam por outras, né? E o Felipe está em outro contexto, que eu acho que já são aí bastante suficientes para isso. Eu concordo com o André no sentido de leituras relacionadas à paisagem, que tem muito a ver com o corpo, né? E aí não fica no âmbito apenas da literatura, né? Pelo contrário, a ideia, né, um conceito talvez mais recente que a gente tenha de paisagem, ele transita por áreas diferentes, né? E quando você estava apresentando o texto, o alfabeto, né, as partes lá do texto, me pareceu que tem muito a ver, né, essa ideia da paisagem mesmo, desse movimento que né, do fora e do dentro, né, do dia e da noite, né, desse movimento que é sempre muito dinâmico e inseparável, né, não são coisas que você coloca em lugares diferenciados e sem comunicação. E isso tudo muito dentro dessa ideia do corpo também, né? Então, acho que, não sei se você já, provavelmente sim, Merleau-Ponty, de repente, te auxilia, né? Acredito que aí esteja também das suas leituras, que vai justamente falar muito do corpo, né? Então, é isso, mas me pareceu um trabalho, assim, bastante interessante, embora rápido, né, por conta do tempo que você calculou, inclusive para a apresentação, mas me pareceu bastante interessante, né, ainda que não seja o seu objeto também, como você disse, da tese. É isso. Essa é uma área que está em destaque, né, em ênfase assim, nos últimos anos. Eu vejo muito trabalho sobre... Acho que seu trabalho é sobre performance, né, pelo que eu entendi bem. Né? Eu tenho um amigo que trabalha com esse tipo de coisa. Se eu soubesse, eu teria convidado para participar dessa. Né? Mas é um tema bastante emergente. Né? Quem é? Não entendi o quê? Quem é o seu amigo? Só para... É o Thiago, é daqui da universidade. Eu não sei, acho que você conhece depois. Mas, assim, o tema do corpo ele é bem corpo e performance, acho que as duas coisas, né? É um tema, acho que bastante emergente, tem surgido muita coisa nos últimos anos, seja restritamente pensado por um viés, né, do espaço, né, ou não, ou fora dele. Né? Então, ou seja, bibliografia, assim, de estudos com quem dialogar não vão faltar, isso pode ter certeza. Alguns mais pesados. A Regina falou, já esqueci, o Merleau-Ponty é fundamental. Né? Tem um capítulo enorme, né? Não é nem um capítulo, é uma parte, né, do texto, que é exatamente o corpo, né? Tem um que é corpo, outro é espaço, e o terceiro eu não me lembro mais, lá na fenomenologia da percepção. Alguém? O que nós fazemos, Carla? Schoninger, sobrenome alemão da Carla. Sim. Sim, sobrenome é alemão. Os dois. Porque tá com acento. Deveria ser um trema, então, né? Tem trema no Schoninger, tem trema, é Schoninger. Uhum. No close aqui tem um acento circunflexo. Não deveria, na verdade não deveria ter, porque no alemão, na língua alemã não existe, né? Então, não deveria ter. É questão de registro mesmo. Mas, assim, fica a critério dos coordenadores, fiquem à vontade para decisões que a gente querem. Porque são 15 para as 8, a sessão iria até às 9. A gente fica aqui olhando. Carla, Não.
Na verdade, encerram quando você se sentir à vontade, pode encerrar a sessão, ou fica a critério dos coordenadores, como fiquem à vontade quanto a isso, tá? É a autonomia de você. Carla, cheguei não sem antes lamentar que quantas pessoas tinham inscritas, além do Felipe, nessa sessão, até às 8? A sessão tinha seis pessoas, só que o Alan apresentou à tarde, então ficamos 5. Sim, mas que falte a metade, a gente ainda está dentro do que, mas que venha só um, de 6 ou de 5, é alguma coisa que não está dando certo. Será que a gente teria que repensar? Não repensar para recomeçar, mas será que fizemos mal em manter essa reunião da Abralic à distância? Porque é muita coincidência. Só o Felipe pôde comparecer, não aconteceu nada com ele, ou realmente é um estado de espírito das pessoas que não querem participar de uma coisa que não seja presencial, não é? É só uma interrogação. Algumas pessoas já justificaram, né? Já disseram de antemão que não poderia vir. Então, esses a gente já cortou. Né? Agora, na lista aqui, né, tinha gente que não se pronunciou. Sinceramente, não sei. Se esqueceram a data, não sei. Se tiveram problema de conexão, né? Eu mesmo, uma vez eu tive uma aula, ela foi interrompida porque eu não tinha internet. Caiu aqui, caiu no prédio inteiro e... Enfim, não sei. E aí, Sidney, esperamos um pouco? Acho que não é? Não? Ou tinha horários marcados para depois das 8? Como assim? Como que está a organização da sequência? Começa às 19 e termina às 21 horas, só isso. Sim, mas eu digo a sequência das apresentações. Tem horário? Não tem horário, só estão numa ordem, né? Pois é, o meu medo é isso, as pessoas pensarem, por exemplo, eu sou o último da noite. Então, se eu chegar 8h30, está dentro do prazo aí. Então, a gente poderia perguntar para a Carla se ela tem condições de enviar uma mensagem para esses que não desistiram e que estão inscritos, e a gente daria 5 minutos para ela fazer isso. Caso eles apareçam nos próximos 5 minutos, a gente Você tem continua, senão nós encerramos, que é uma pena. Eu posso enviar um e-mail, eu tenho endereço de e-mail, mas eu não sei se eu estou com a sequência certa. Mas nessa lista, vou mostrar, eu tenho uma lista aqui das apresentações com o e-mail dos apresentadores. Sim. Eu só precisaria dos nomes certos que apresentam hoje, então, para eu poder enviar o e-mail. A sua lista começa com Everton, não é isso? Isso, Everton. Felipe que apresentou. Débora. Luiz Alberto. Isso. São esses aí. E acrescenta só mais 2. É o Djavan Damasceno de Prota. Esse eu não tenho e-mail, então. Eita, deixa eu te dizer que é difícil. Ou quiser entrar para o meu e-mail. Bartotti. Eu vou B-A-R D-O-T-H-C-E. Vou repetir. C-E, tipo Ceará. Ok. B-A-R-D-O-T de Teresina, H-C-E, @hotmail.com. E o outro era o Alan que apresentou à tarde, né? Então ele está até presente aqui. Então seriam só esses. Esses aí? Tá, eu vou enviar agora e-mail para eles, então. Você poderia, por favor, Carla, me enviar essa lista que você tem para o meu e-mail? Pode ser, sim. Eu encaminho o e-mail que eu recebi. Eu faço isso também. Uhum. Mas eu acho difícil, Sidney. O pessoal, assim, eu vejo o e-mail, sei lá, às vezes com 2 dias de atraso. É verdade. Para a pessoa estar assim, né? Teria que ser uma mensagem. Depois a gente não pode, dentro do possível, concordar que a pessoa venha, faça a sua apresentação e caia fora. Ou o contrário, eu vou só
no momento em que eu vou apresentar. Uma reunião, uma mesa redonda, uma mesa de comunicações, é algo que tem um início, um desenvolvimento, um término que é feito pelo grupo, não é a soma, só aritmética das apresentações, né? Acho que é melhor mesmo esperar um pouquinho, porque às vezes alguém está disposto, mas, em princípio, a gente lamenta e encerra. Pessoal, enquanto... deixa eu ver se está... Vocês estão vendo um banner aí? A parte de cima do banner a gente está vendo. Ele tem a parte sobre evento e as 5 primeiras linhas. Pronto, é isso mesmo. Então, só fazer a propaganda do evento, né, sobre o qual o Sidney falou hoje à tarde, é esse, né? É um evento que se chama JOEL, né, Jornada Internacional de Estudo sobre o Espaço, na Literatura e Outras Artes, e, né, por conta da situação que nós vivemos, acontece pela primeira vez a Web JOEL, né, um evento completamente online, e não deveria ser diferente. O tema central do evento é espaço e pandemia, né? Então tem aqui, tem um pequeno histórico, né? O evento aconteceu primeiro em Uberaba, depois Viseu, Portugal, depois Brasília, depois Viseu, Portugal, depois no Rio, depois Viseu, Portugal. No ano passado em Teresina, esse ano era para ser em Viseu, né? Sempre alternando Portugal, Brasil, sempre em Viseu e Portugal, e aqui no Brasil sempre mudando a sede, mas por conta da pandemia virou virtual. Então o encontro de Portugal passou para o próximo ano. Então, são os valores aqui, você vê que é uma taxa pequena, simbólica. O tema principal é pandemia, espaço e literatura, mas, enfim, está aqui a área temática, pode ser qualquer uma dessas aqui, pode ser o tema central do evento, né? Espaço, pandemia e literatura, ou pode ser essas duas áreas mais amplas, espaço e literatura, independente de ter ou não pandemia, espaço e outras artes, né? E aqui estão os palestrantes, né? A Ana Maria, que é do Instituto de Viseu. Bom, tem vários aqui, né? Então, muita gente. Se vocês, né, tiverem interesse, acessem essa página, evenfree.com.br/YW. Deixa eu tentar copiar essa aqui, que é melhor. Agora eu preciso parar, acho que parou, né? Parou. O endereço vai ficar no chat. Caso alguém tenha interesse, é só acessar, fazer inscrição. Eu acho que vai ter publicação dos anais, não é? Acho que vai, né? Vai, agora que eu me lembro, o Osiris falou. Carla, alguma novidade? Eu acho que, assim, não vamos esperar. Eu estou enviando e-mail, tá? Tá. Eu estava pensando assim, ninguém vê e-mail assim, né? Uhum. É difícil.
Então, eu não sei. Acho que está por encerrado. Eu acho que o É verdade, é verdade. Foi uma ideia, mas não deu certo, não dá certo. Eu poderia... É melhor encerrar, agradecer a todos que Mas o seu vieram. argumento é muito bom, né? Uma sessão é uma sessão. A pessoa tem que estar presente em tudo para dialogar, para discutir, para... É isso. Eu devo enviar um e-mail, então é só clicar em enviar ou deixo assim, então? Não envio? Não, né? Acho que não. Não? Vamos deixar. Ou, na pior das hipóteses, envia dizendo que nós esperamos, não apareceu e a sessão foi dada como encerrada. Tá, tudo bem. Então, eu posso fazer isso. Então, opa, chegou alguém. Não é apresentador, não. Ok. Eu vou até tirar. Deixa eu esperar. Alisson? É um aluno mesmo. Oi, Alisson, tudo bem? Alisson? Pois é, chegou a hora então, pronto, agora a gente pode sair, terminou. Uma boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho, Felipe, sucesso aí. E Obrigado. que vocês estejam presentes nas outras... enfim, né, no simpósio inteiro até o fim, acho que vai até o sábado, né? Sidney? Sim. Quer despedir? Sim, agradecendo a todos que compareceram, perguntando ao Felipe qual que é o tema da tese dele. Qual que é o seu tema? É a relação entre oralidade e texto nesses dois filmes aí dos Strobe, né? Um puxando o Hölderlin, o outro puxando um romance do Hélio Messina, um romance italiano modernista. Uma entrada de vozes, né? Quem te orienta, Felipe? Quem é o orientador? A Kátia Maciel. Ah, sim. Muito bem, parabéns. É muito atrevido o seu projeto. Isso é bom, isso dá muito trabalho, mas dá bom resultado depois. Parabéns. Obrigado. Vamos, Então, boa noite. Boa noite, até a próxima. Amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Carla. Eu tenho que terminar a gravação. Tem que encerrar a gravação. Pronto, foi.